Olá pessoal, eu tô aqui na minha humilde cozinha e vou fazer hoje uma massa de coxinha, ensinar vocês a fazer coxinha, salgadinho de mussarela e presunto, de salsicha. A massa eu uso uma só, então eu coloquei 2 litros de água. Eu medi com essa garrafa aqui, ó, 2 litros de água e eu vou colocar uma colher bem cheia de sal, né? Para 1 quilo de farinha, 1 colher de sal. E nessa água aqui eu coloquei o caldo quinoa e eu vou colocar também o caldo que eu cozinhei o filé de frango. Não vou colocar tudo não, porque senão vai passar dos 2 litros. E então a panela fica, né, bem fervendo a água, você desliga um pouco a panela, o fogo, porque senão não dá para cozinhar tudo. Aí a água do filé de frango, né, o caldo do filé de frango com a água, o caldo quinoa e 1 colher de sal para 1 quilo de farinha. E a panela, ela tem que ficar mais ou menos assim, ó, uns 4 dedos de água. Eu não sei se tá dando para vocês ver certinho. Ela tem que ficar uns 3, 4 dedos para não chegar lá em cima, senão derruba a massa na hora que você estiver mexendo. Então aqui tá a água com caldo quinoa, o caldo do filé de frango com 1 colher de sal. Vou devolver o celular aqui. Agora eu vou já levantou a fervura, né, aqui, já tinha adiantado para a água ficar fervendo. E agora eu vou colocar a farinha, só que antes de eu colocar a farinha, eu desligo o fogo, porque senão empelota mais e não dá muito certo. Então eu desligo o fogo e vou colocando a farinha. E vou mexendo. Você pode usar qualquer uma farinha, para salgado não tem muito segredo não. Eu gosto muito dessa Livre aqui, não tô fazendo propaganda nenhuma não, porque eu acho ela uma farinha muito clarinha. E a gente vai fazer alguma coisa assim, fica muito branquinha a farinha, né? E aí eu vou mexer bem a massa, ela fica um pouco dura, né? Fica um pouco meio difícil de misturar, porque ela vai engrossando, ó, ela vai engrossando e você vai misturando essa massa. E até dissolver bastante a farinha, certo? Olha pra vocês verem, já quase dissolveu tudo. E a água se desliga, né? Pra ela não ficar, empelotar muito. Que se empelotar também é um pouco que normal. Aí você depois, tá? O segredo dessa massa é sovar ela. O segredo dessa massa é sovar. Depois que ela esfriar, né? Senão queima tudo a mão. Então, a massa, ela fica meia grossa, ó, tá vendo? Ela é uma massa bem durinha.
E na hora que você misturou bem, né, com o fogo desligado, aí fica bem dura, ó, pra mexer a massa. Na hora que você já misturou bastante ela, que ela tá bem dissolvida, assim, a farinha misturada, aí você volta a ligar o fogo. Aí você coloca mais um pouco de óleo, uns fios de óleo pra não grudar tanto na panela e numa assadeira, numa vasilha que você tiver, que você for colocar a massa pronta para ela esfriar, aí você já coloca mais um fiozinho de óleo. É bom porque quando você for enrolar não gruda na mão. Essa massa é uma massa bem boa, sabe? E para você saber se a massa já tá bem cozida, e se a massa tá boa, ela fica bem pelotada assim, ó. Tá vendo? Ela fica grossa, assim, nem pelotada não. Fica grossona, você fica até meio que... Tem uns negocinho do alho aqui, do caldo do frango. Tô tirando aqui, mas é normal. É que na hora de eu coar, passou. Tá vendo? Aí ela vai cozinhando, ela vai tomando outra cor, né? Só de você colocar ela na água quente, ela já vem dizer tá cozida, né? Já de cozinha, porque a farinha de trigo, ela cozinha rápido. Então é isso, a massa, ela é bem grossa assim, ela fica bem durinha, né? Mas tem que ser assim mesmo. Na hora que você vê que ela cozinhou tudo, aí você coloca o dedo assim, ó, se não tiver grudando muito, é porque ela já cozinhou. Ó. Se grudar só um pouquinho, ainda deixa um pouquinho, ela fica bem sem grudar na mão. Quando ela já estiver pronta aqui no fogo, você encosta o dedo, ela tá sujando ó, o dedo. Então ela precisa ficar mais um pouquinho no fogo. Outras vezes faltou um pouquinho mais de farinha, né? Você pode até estar jogando mais um pouquinho de farinha, que realmente já tem que ficar bem sem sujar o dedo. Você continua mexendo. 1 quilo de farinha, para fazer 1 quilo da massa de coxinha, dá mais ou menos uns 30 salgados. É do tamanho que você come, assim, nos bares, sabe? É mais ou menos uns 30 salgados por 1 quilo de massa. Para você fazer o recheio, né? Você faz a seu gosto. Você cozinha o peito, o filé de frango, você cozinha na panela de pressão. Você põe todos os temperos, bastante cebola, alho. E eu coloquei três batatas para cozinhar no meio desse filé. Porque nessa massa aqui, eu gosto de... Ó, agora já não sujou mais meu dedo, ó. Tá vendo? Aí a massa já tá pronta. Tô despejando ela na assadeira. E ela tem que esfriar um pouco, né? Pra você conseguir modelar as coxinhas. Então a massa fica bem firminha, ó. A panela, tá vendo? Solta bem. E eu vou colocar já a gordurinha aqui, o óleo pra fritar pra vocês verem o jeito que ficou. Aqui eu vou espalhar
bem essa massa para ela esfriar logo. Não sei se tá dando para vocês verem aqui na forma. Eu coloquei a massa toda aqui. Dei uma espalhada nela, né? Untei com óleo a forma. E eu vou colocar a batata que eu cozinhei junto com o filé de frango. Essa é a batata que eu cozinhei com filé de frango. 3 batatas eu coloquei para cozinhar junto com o filé de frango. E fica muito boa a massa com a batata feita. Colocado batata, mas é uma opção. É uma opção, não tem. Se você não gosta de batata, ou não tiver, ou não quiser pôr, não tem problema. Entendeu? Com a batata fica mais gostosa. Mas não. A massa, essa massa aqui em si, ela já é muito boa, sabe? Essa massa já ela é dura sim, mas na hora que você faz o salgado, que você frita, ela fica muito cremosa. É uma massa muito boa de coxinha. E você pode estar fazendo o recheio que você quiser. O filé de frango eu coloquei, fiz um molho, né, de tomate, cebola, depois um pouco do molho mesmo, do extrato, ó, de tomate. Eu cortei um pouco assim de tomate, igual que a gente vai fazer vinagrete. Aí eu refogo o tomate com cebola, alho. E depois eu já coloco o molho também, né, para dar uma cozinhadinha ali com o tomate. E em seguida eu coloco o filé de frango já desfiado. Agora mesmo eu vou estar mostrando, né, os recheios, enquanto a massa esfria um pouquinho. Eu já misturei toda a batata aqui. Quando essa massa ela esfria um pouco, aí você pode usar as mãos, misturar bem mais a batata e tipo sovar. O melhor, o segredinho melhor é que você sova bem assim essa massa, sabe? Mistura bem ela e ela fica muito cremosa. E eu ganhei muito dinheiro, assim, sustentei muito a minha família fazendo salgado com essa massa. Todo mundo gostava. E tem gente que ainda fala, nossa, como eu tenho vontade de comer esse salgado. Aí depois, de vez em quando, eu faço. Hoje eu não tô fazendo mais para vender, mas eu fazia, meus filhos eram pequenos. Precisava de ajudar em casa, ganhar um dinheirinho. Então eu ajudei muito fazendo esse salgado e vendendo nos bar. Você pode fazer o salgado pequenininho também. Aí daqui a pouco eu mostro também eu modelando o salgado. E eu vou mostrar o recheio da coxinha. Eu fiz o frango, ó, coloquei o molho, coloquei cheiro verde, tá vendo? Esse é o recheio da coxinha, filé de frango com molho de tomate que eu falei pra vocês que eu fiz. Aí tem esse recheio. E tem aqui também a mussarela e o presunto já que eu ralei. E eu faço salgadinho que eu coloco um pouquinho de vinagrete junto com o salgadinho.
Agora eu vou tentar modelar um pouco e logo em seguida fritar para vocês. Para vocês verem como que ficou. Sempre lavando a mão, né? E agora eu vou colocar um pouquinho de óleo na minha mão, ó, uma gotinha só. Pra untar um pouquinho a mão. Aí eu pego uma bolinha assim, ó, a massa já tá um pouquinho quente. Ó. Aí eu dou uma sovada, que como eu ainda não sovei a massa tudo, você faz uma bolinha com a massa. Ela tá meio quente ainda, bem morna. Pode trabalhar com ela morna também, mas é melhor esperar esfriar mais um pouco, né? Pra você sovar a massa toda. Mas aqui eu já tô dando uma sovada para ir mais rápido o vídeo, não ficar tão longo. E eu vou modelar um salgado aqui para vocês verem como que fica. Agora, você acha que aquela massa que tava pesada lá, ela já fica meio durona? Não, ela já tá macia, é uma massa cremosa. De vez em quando você tem que colocar uma gotinha só de óleo, né? Ela tá meio quentinha. Eu vou modelar a coxinha, né? Eu coloco a bolinha na mão, abro a massa, tá vendo como a massa ficou? Eu venho e coloco o recheio. Colocando o recheio, eu levanto todas as bordas, né? E com a mão eu vou trabalhando e fazendo o formato da coxinha, tá vendo? E essa massa aqui também é bom ficar coberta, eu não tô cobrindo agora porque tá um pouco quente. Mas à medida que você for modelando o seu salgado, você já tampa. Aí é uma coxinha. Vou fazer outra para você estar vendo mais. Eu abro a massa, ó, a massa fica meio aberta. Aí eu venho e coloco o recheio, ó. Recheio de frango. E vou modelando. Ela fica bem boa para modelar a massa, olha pra você ver. Vai trabalhando rapidão. Corta um pouco o excesso da massa, né? Olha só como que ficou a coxinha. Agora eu vou modelar uma de mussarela e presunto. Se você achar que a massa tá pequena, você pode estar reutilizando esses pedaços de massa que a gente tira, né? Aqui tá o presunto. Aí eu coloco um pouco de presunto. Coloco um pouco de mussarela. A mussarela ficou um pouco meio grudada, você coloca um pouco da mussarela. E aqui também eu tenho o tomate. Tomate de vinagrete, ó, que eu já cortei. Aí você coloca um pouco de tomate.
Aí você fecha o salgado. Você fecha o salgado igual se fosse fazer uma coxinha, né? Se achar que tem muita massa, você pode tirar o excesso também, ó. Ela fica uma massa bem macia, bem cremosa. Tá vendo? Dá pra você modelar, fazer certinho. E eu vou tampar aqui agora, que eu vou fazer uma de salsicha também pra vocês verem como que é. Ó, você pega a salsicha, né? Aí você abre a massa mais compridinha, né? Que a salsicha ela é mais comprida. Ó, tá vendo? Aí você abre ela mais comprida. Você coloca a salsicha e vem trabalhando com ela aqui, ó. Fechando as laterais. Se você vê que foi pouca massa, você pode estar colocando mais um pouquinho. Coloca mais um pedacinho aqui na ponta. Às vezes a gente pega um tanto certo, né? Mas às vezes falta um pouquinho para terminar, porque como a salsicha é muito grande, às vezes falta, mas ela cola bem, tá vendo? A massa. Você não pode deixar faltar um pouquinho de óleo na sua mão, senão ela gruda um pouquinho, tá vendo? Mas depois que esfria, não gruda muito, não. Depois que ela esfria, fica melhor para trabalhar com ela. E é isso, agora eu vou passar o salgado na farinha de pão, ó. Aqui tem a farinha de pão. Você joga o salgado na farinha de pão, não tem necessidade de você molhar o salgado, passar no leite, alguma coisa. Ó, a coxinha como ficou. Eu já vou colocar ela aqui para fritar, que o óleo tá quente. Eu tô empanando a outra, ó. É muito fácil de empanar. Ó, vou fritar as duas com uma panelinha pequena. Eu não gosto de fritar em panela muito grande também não, porque usa muito óleo também, né? Aí essa aqui é a de mussarela e presunto, ó. E para vocês estar fritando, eu recomendo que vocês frita de 3 em 3 para não encher muito a panela e não ficar difícil ou ela ficar demorar ali no fogo, Olha a salsicha como ficou. Essa salsicha aqui vai ficar grande para eu fritar ali. Mas é isso, você dá para você fazer vários tipos, né, de recheio. Dá para vocês ganhar, né, um dinheirinho, se vocês quiserem fazer para vender. Igual eu falei, eu vivi muito tempo, né, com dinheiro de salgado, cuidando dos filhos, ajudando em casa certinho. E como os meninos eram pequenos, a gente tem que fazer alguma coisa.